Oi pessoal, tudo bem com vocês? E vamos aprender hoje a fazer a garfia, que é esse manto branco, manto utilizado na cabeça das pessoas do sheik que moram no Catar, né? Olha só, vamos fazer o passo a passo dessa linda peça. Olha que linda, gente. Ela é toda travada, tem um elástico por baixo, tá? E com botões para poder regular. Olha que charme, o pelo da Duda tampa tudo, mas vamos aprender o passo a passo. Vem comigo. Bom, pessoal, olha só. Eu vou costurar a frente da cabeça, né? Colocar os olhinhos. Se você não quiser colocar olhinho, só faça branco, tá? Todo na malha. A parte da frente, vou costurar em zigue-zague a parte branca dos olhinhos, que é o fundo, tá? Vou fazer em zigue-zague toda a volta. Eu coloquei um pedaço de papel, tá? Uma folha de papel A4 por baixo. Por quê? Porque assim ela vai costurar melhor. Porque o tecido que eu estou utilizando é malha, aí ele vai esticando. Se não tiver a folha por baixo ou um TNT, ele não vai dar certo, tá? E a parte do olhinho eu tô costurando um courino. Eu cortei rodinhas de courino para poder costurar os olhinhos. Mas na modelagem você pode imprimir e mandar silcar, tá? Colocar na malha. Olha só, fundo branco do olhinho. Agora eu vou colar as outras partes marronzinha, que é o marrom claro, marrom escuro, tá? Com a cola instantânea, essa cola própria para colar courinos. Então, olha só, colei, cola própria para colar courinos. Colei, ótimo. Vou costurar o quê? Toda a volta, tá? Vou costurar em toda a volta. Já mudei a cor da linha, coloquei uma linha marrom para poder costurar. Toda na costura no pontinho de zigue-zague. É só diminuir o tamanho, a largura do ponto. Aí você vai costurar em toda a volta dos olhinhos, nas 3 partes, né? Costura de um lado e depois você vai costurar do outro também. Terminei de costurar, olha o formato que ficou. Vou colocar a sobrancelha. Sobrancelha com linha preta do mesmo formato, costurando em zigue-zague. E também fiz uma costurinha em volta do olhinho, uma costurinha em zigue-zague com a costura preta, tá? Pra dar um destaque. Essa é a parte da frente, da parte, olha só, do olhinho. Tirei todo o papel, olha o formato que ficou. Vou costurar a outra sobrancelha. Pronto, finalizei, vou costurar o meio dessa peça, que é a parte da frente. Vamos costurar toda essa parte da frente, vamos chamar de manto, né? Vou costurar toda a parte da frente do manto, tá? Com zigue-zague, com retrocesso no começo e no fim, zigue-zague não. Retrocesso, começo e fim, tá? Não esqueça. Costuramos, ótimo, corta a linha, olha só o formato que ficou. A frente, tá? Isso aqui é como se fosse nessa, abaixo dos olhinhos, como se fosse colocar a aba do bonezinho, como se fosse um boné, tá? Vou costurar essa parte que vai vir para a nuca. Faz uma costura de um lado, que tem 2 aberturas, tá? Faça a costura na outra abertura também, olha. Retrocesso sempre. Não esqueça. Costurei. Ótimo. Olha só o formato que ficou, a parte de trás, certo? Agora eu vou costurar aqui, olha. Emendar as 2 pontinhas. Na modelagem que vai estar disponível lá no nosso blog, tá explicado certinho os detalhes de onde você vai costurar, tá? Tá feita a marcação. Asterisco com asterisco, shift com shift, tá bom? Tudo certinho pra você costurar, certinho, não ter erro. Então, vou costurar toda essa voltinha pra firmar a frente com a parte das costas, que é a parte da nuca, né? Então, vamos lá, costura todo esse meio. Costurou? Ótimo! Você faz o retrocesso e vai sair. Olha só o formato que ficou. Ele ficou redondinho, a parte da cabecinha, tá? A parte de cima. Que vamos colocar enchimento de manta de fibra de silicone aí dentro, só um pouquinho, pra ficar altinho. Olha só, a base do bonezinho. Peguei a base do bonezinho, vou costurar a parte da pence. Então, vou costurar aqui de um lado, retrocesso. Finaliza no retrocesso também. Dobrei o meu tecido. Esse aqui é tricoline, tá? Não é malha. Então, tem umas partes todas de malha e essa aí é a única parte de tricoline que é a base da cabeça, tá? Pra firmar na cabeça do nosso pet. Então, não esqueça. Ah, gente, se você ainda não conhece nosso blog, acessa. Vou deixar o link aqui embaixo para você acessar o nosso blog, tá? E lá tem várias modelagens também para você imprimir. Olha só, vou costurar aqui, ó, a base do chapeuzinho, né? Junto com a parte... Essa volta parece mais uma saia godê. Marquei o meio da parte
vamos das laterais, né? Olha só. E vou vir aqui, ó, costurando. Ela vai passar um pouquinho de um lado, tá vendo? Para o lado do olhinho, vai passar um pouquinho para a parte da frente, né? E você vai costurar toda essa volta, tá? Costura, organiza e vai costurando toda essa volta. Devagarinho, com cuidado, isso aqui é malha, tá? Então, você vai costurar toda essa volta. Depois as costuras vai ficar tudo embutido, não se preocupa não, tá? Olha só, passa um pouquinho do meio da costura, ótimo. Olha o formato que ficou. Olha, observa. Lateral dos olhos, tá? Você vai costurar, olha, frente com frente. O lado que não tem a pinça, tá? Então, você vai colocar aqui, olha, frente com frente. A pinça vai ficar para a nuca. E você vai marcar o meio, tá? Já tem a marcação do meio certinho, que é onde está a pinça, tá? A pinça para trás e a marcação onde está a dobra para frente. Você vai firmar ela aqui, olha. Deixa um espaço livre, deixa a parte da aba solta, porque depois a gente vai travar. Você vai costurando da costura, lembra que costuramos o meio, então ficou uma costurinha, certo? Olha só, na lateral. Então, você vai parar nessa costura, tá? Firmou, retrocesso, parei na costura. Então, vou levantar o pezinho e vou tirar, olha só. Costura, costura, certo? Olha o formato da frente. Pra poder ficar embutidinho, ok? Agora, coloca do lado direito com o lado direito, a parte do forro. Aí sim, você vai costurar aí, olha. Dessa lateral, onde deixamos ela solta, você vai costurar em toda a volta, como se estivesse costurando um bonezinho. E como se a parte principal, que é essa parte da cabecinha, que tem os olhinhos, olha, vai passar pela volta da orelha. Essa parte principal, ela vai ficar solta, é como se ela fosse a aba do boné, tá? Então, ela vai ficar solta. Aí, você vai costurar a orelhinha, vai baixar a agulha, vai costurar a parte da nuca, as duas peças, direita com direita, ó, costura com costura, certo? Aí, costurou a parte da nuca, virou novamente, baixa a agulha, vira novamente. Aqui eu vou dar um retrocesso porque saiu. Então, vai costurando toda a volta, olha. A outra volta da orelhinha, você costura toda com cuidado, com calma, tá? Então, costura toda essa volta. Aí, vai finalizar na parte da frente, que é a parte que deixamos solta, tá vendo? Olha só, retrocesso e vou sair. Então, costurei, tirar a pontinha e fazer pique. Costurei. Olha só, essa aqui é a parte arredondada, vou cortar ela ao meio, na malha, pra gente colocar aqui, olha. Vou jogar toda a parte da aba para dentro e vou costurar tudo. Aí, eu vou costurar toda a volta, tá? Ela vai ficar tipo um disco. Então, você joga tudo para dentro e coloca direita com direita e costure toda a volta. Toda a volta da sua peça formando o círculo, tá? Costure toda a volta organizando. Dá um trabalhinho? Dá um trabalhinho, mas fica bem legal. Olha, porque ela vai ficar toda embutida. Então, você vai costurar toda a volta, organiza, tá? Bem bonitinho e vem costurando. Organiza toda a volta. E ainda dá tempo de você fazer para você torcer, né, hoje ainda. Então, vai lá, imprima e faça a sua peça, tá bom? Não esqueça. Costura toda a volta, não precisa deixar abertura, porque já cortamos o meinho, tá? Da parte arredondada, né? Então, você vai costurar toda a volta. Organiza, costura direitinho, finalizou. Olha o formato que ficou. Você vai abrir tudo, tirar, desvirar por essa abertura, olha. Vai jogando tudo para dentro, para fora, de dentro para fora, né? Olha só o formato que ficou, gente. A carinha, ó, o chapeuzinho, abertura, chapeuzinho, a parte da frente, certo? Então, assim que ele vai ficar. Mas, para ele ficar cheinho, se você quiser que ele fique cheinho, você pega um enchimento, né, de fibra de silicone e vai colocar dentro só um pouquinho, só para ficar altinho a cabeça, porque as cabeças dos pets não é arredondada em cima, né? Então, você coloca para ficar aquela formato arredondado, tá? Pra dar, ficar legal quando você colocar a faixa. Olha, eu vou costurar a abertura em zigue-zague, somente para fechar, tá? Costurar a abertura. Ótimo, costurou? Maravilha! Agora, é só a gente dar uma costurinha na parte de trás para firmar também, para não ficar caindo para frente, olha. Vou pegar só na malha e fazer um retrocesso pequenininho.
segurei a malha, costurei na parte de dentro, tá? Do forro, olha só. Que ela vai ficar perfeita, não vai aparecer a costura em cima. Agora, a lateral, vamos colocar um botão aqui, olha. Firmou? Ótimo. Vou colocar um botão aí nesse meinho. Então, você vai colocar um por cima do outro. Se você quiser, você pode dar uma costurinha para travar. Mas, como eu quero colocar somente o botão, vou trocar o pezinho, vou colocar o botão, certo? Baixei lá, virei a parte de trás do botão, né? Por quê? Porque assim a máquina não sai do lugar. Aí fica ideal para colocar o botãozinho. Vou organizar, certo? Colocar o botão e vou costurar. Por que o botão, professora? Gente, porque eu vou colocar um elástico do outro lado, porque o elástico tem aqueles furinhos, elástico regulador, que tem os furinhos, eu posso regular a parte da cabecinha do meu pet, tá? Então, não vai ter problema, o elástico eu cortei de 10 centímetros para poder passar na volta do pescoço da Dudinha. Então, olha, coloquei, vou trocar o pezinho novamente, volto o botãozinho pro lugar, olha só o formato. Agora, vou costurar a parte do elástico do outro lado, olha, elástico, coloquei um courino na ponta para travar, olha, pontinha com pontinha, vou colocar o elástico bem ao meio. Coloquei ao meio, certinho, travei, vou fazer a costurinha reta, tá? Para travar essa parte do elástico. É só fazer retrocesso e costurar. Não tem problema nenhum. Agora, se você não quer colocar uma fitinha para amarrar no pescoço rapidinho, porque você não tem esse elástico, ótimo. Faça igual eu coloquei o elástico. Coloca uma fitinha do lado e uma fitinha do outro para poder fazer o laçado na parte do pescoço, tá? Organizei, tirei as pontinhas. Ótimo, tá perfeito. Então, não esquece. Deixa seu like, deixa seu joinha, deixa seu comentário. Vai lá em nosso blog, se cadastra para você receber as novidades. E não esqueça de baixar a sua modelagem, imprimir, costurar e me marcar lá no Instagram, tá bom? Instagram, Auri Mesquita ou Aurima da Pet. Olha que lindo. Beijinho.